Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miller e no vídeo de hoje eu vou comentar aí sobre o feriado do dia 7 de setembro, que esse ano completa 200 anos da independência do Brasil, beleza? Acompanha aí, valeu! Bem, eu vou usar aqui o meu outro celular, né, com algumas informações, porque é muita informação, então para não deixar faltar nada, beleza? Bem, o Dia da Independência, também chamado de Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, e Dia da Pátria, é o feriado nacional do Brasil. Ele é celebrado, obviamente, no dia 7 de setembro de cada ano. A data, ela comemora, né, a Declaração de Independência do Brasil do Império Português, no dia 7 de setembro de 1822. Bem, então vamos lá, né, para a história. Em 1808, tropas francesas comandadas pelo imperador Napoleão Bonaparte invadiram Portugal, como uma forma de retaliação ao país ibérico por sua recusa em participar do embargo comercial contra o Reino Unido. Fugindo da perseguição, a família real portuguesa transferiu a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, colônia. Em 1815, o príncipe regente Dom João VI criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, elevando o Brasil à condição de reino subordinado a Portugal, tornando a administração da colônia menos dependente. Em 1820, uma revolução política irrompeu em Portugal, forçando o retorno da família real. O herdeiro de Dom João VI, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, permaneceu no Brasil. Pernambuco foi a primeira província brasileira a separar do Reino de Portugal. No dia 29 de agosto de 1821, teve início um movimento armado contra o governo do capitão-general Luiz do Rego Barreto, o algoz da Revolução Pernambucana, culminando com a formação da Junta de Goiânia, tornando-se vitorioso com a rendição das tropas portuguesas em capitulação assinada a 5 de outubro do mesmo ano, quando da conversão do Beberibe, responsável pela expulsão dos exércitos portugueses do território pernambucano. O movimento constitucionalista de 1821 é considerado o primeiro episódio da independência do Brasil. Bem, ainda em 1821, a Assembleia Legislativa Portuguesa determinou que o Brasil retornasse à sua condição anterior de subordinação, assim como o retorno imediato do príncipe herdeiro do trono português, Dom Pedro, influenciado pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro, se recusou a retornar em 9 de janeiro de 1822, a data que ficaria conhecida como o Dia do Fico. Quem está no ensino médio com certeza já estudou essa parte também, né? Eu lembro basicamente desse período na época que eu estudava. No ano seguinte, no dia 2 de junho de 1822, Dom Pedro I convocou a primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Em 1º de agosto, declarou inimigas as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil e dias depois assinou o Manifesto às Nações Amigas, justificando o rompimento das relações com a Corte de Lisboa e garantindo a independência do país como reino irmão de Portugal. Em 2 de setembro de 1822, um novo decreto com as exigências portuguesas chegou ao Rio de Janeiro, enquanto Dom Pedro estava em viagem a São Paulo. Sua esposa, a princesa Maria Leopoldina, atuando como princesa regente, se encontrou com o Conselho de Ministros e decidiu enviar ao marido uma carta aconselhando-o a declarar a independência do Brasil. A carta chegou a Dom Pedro no dia 7 de setembro. No mesmo dia, em cena famosa às margens do riacho Ipiranga, ele declarou a independência do Brasil, pondo fim aos 322 anos de domínio colonial exercido por Portugal. De acordo com o pesquisador Laurentino Gomes, autor do livro sobre o evento,
Dom Pedro não conseguiu esperar a chegada a São Paulo, onde poderia anunciar a decisão. Gomes acrescenta que ele era um homem temerário em suas decisões, mas tinha um perfil do líder que o Brasil precisava na época, pois não havia tempo para se pensar. Um mês depois, em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador e, em 1º de dezembro, coroado pelo bispo do Rio de Janeiro, recebendo o título de Dom Pedro I. As províncias da Bahia, do Maranhão e do Pará, que tinham juntas governantes de maioria portuguesa, só reconheceram a independência em 1823, depois de muitos conflitos entre a população local e os soldados portugueses. No início de 1823, houve eleições para a Assembleia Constituinte, que elaboraria e aprovaria a Carta Constitucional do Império do Brasil. Mas, em virtude de divergências com Dom Pedro, a Assembleia logo foi fechada. A primeira Constituição brasileira foi então elaborada pelo Conselho de Ministros e outorgada pelo Imperador em 20 de março de 1824. Com a Constituição em vigor, a separação entre a colônia e a metrópole foi finalmente concretizada. Mesmo assim, a independência só é reconhecida por Portugal em 1825, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil por Dom João VI. Bem, no Brasil, o Dia da Independência é marcado por desfiles patrióticos, na maioria das cidades brasileiras, O mais famoso deles ocorre em Brasília, na Assembleia, na esplanada, dos ministérios, com a presença do presidente da República, que faz uma revista às tropas. Desfiles similares ocorrem em todas as cidades, as capitais estaduais, com a presença dos respectivos governadores, e em várias outras cidades de todo o país. Em Nova York, nos Estados Unidos, o evento Brazilian Day ocorre todos os anos para celebrar o Dia da Independência do Brasil. O ponto central do evento é um show que já contou com a participação de diversos artistas famosos, E uma curiosidade, em 2008 o evento reuniu cerca de 1,5 milhão de espectadores, de acordo com estimativas da polícia local. Bem, pessoal, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, comentando aí sobre o Dia da Independência, o feriado que é hoje, comemorado no Brasil, e um pouco, da história, da origem, as curiosidades, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí, se você gosta, desses tipos de vídeos sobre história, enfim. Comenta aí, deixe sua sugestão também, que é sempre muito bem-vinda, beleza? Valeu, é nóis, tamo junto também.